Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. E o SP500, Nasdaq romperam topo histórico maravilhoso, né? Ou seja, não existe guerra, tá tudo bem no mundo, né? E o Brasil continua na sua correção, né? Então, segunda semana seguida de correção, mas como eu disse, correção, tá? Então, assim, a pergunta é, por que o Brasil não acompanhou o rally? Na verdade, o Brasil está acompanhando o rally, só que tudo que sobe precisa corrigir um pouquinho, porque o pessoal subiu demais, o pessoal coloca lucro no bolso e faz parte do movimento. Tá? Então a gente vê isso claramente no gráfico, não há nada para se preocupar, inclusive essa semana pode até dar oportunidade de compra para o Brasil e a gente vai ver tudo isso daí nos gráficos, tá bom? Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, no mundo em geral não foi essa força toda que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Tá muito sendo puxado pelos balanços, né? Os balanços das empresas espetaculares e algumas, como Google, por exemplo, Apple, todo mundo mandando bem, né? Tem algumas decepções, como Meta, apesar do resultado ser muito bom, o mercado não gostou muito e está precificando, né? Mas o resto do mundo, ele continua ali no topo, o Japão está no topo, a Europa está no topo, só está um pouco consolidado, não no caso do Japão, que está pronto para romper, mas a Europa como um todo está um pouco consolidado ali no topo histórico. Já o SP500 a gente vê aqui, a Nvidia a semana passada tinha rompido o topo, essa semana aqui fez um pullback, né? Vamos ver se volta para dentro da consolidação ou se foi só pullback mesmo, né? Microsoft sofreu um pouco, mas olha lá, a Amazon, Google 11%, né? Tesla também andou, a Amazon, ou seja, o mercado está para cima, né? E aí, indo para os gráficos, o VIX continua aqui tranquilo, ou seja, o VIX precificando aí fim de guerra, né? Aliás, o Trump foi lá no Congresso e falou, não tem mais guerra, acabou a guerra, né? Só que o Strait de Hormuz continua ali fechado, né? Então, assim, é estranho, né? De qualquer jeito, o Trump é o Trump. Os juros nos Estados Unidos aqui teve uma semana de alta, né? Os juros na Europa também teve uma semana de alta, ok, deixou essa sombrinha aqui, mas não é muito legal, né? Principalmente aqui na Europa, veja que nós temos essa consolidação, que ela continua trabalhando aqui acima dessa região. A gente tem uma linha de tendência que vem de lá de trás, que foi rompida e nunca mais voltou, né? Então, assim, não é um bom sinal. Isso aqui está falando que os juros devem ficar mais alto por mais tempo, né? Reino Unido também está aqui nesse topo, né? E o Japão também aqui pronto para fazer mais um rompimento, né? Então, juros e inflação é para cima, né? Até o prova contrário é isso daí. E no Brasil também, né? Também estão passando por isso. Indo aqui para o SP500, olha lá. Fez o rompimento do topo histórico, mais uma semana de alta, mais uma semana de alta e até agora nada que desabone, né? Aí a gente fala, agora pode acontecer aqui um pullback? Pode, mas assim como ele também pode fazer mais uma semana de alta, né? Então não adianta querer adivinhar. Por enquanto o mercado está para cima, a Nasdaq é a mesma coisa, olha, com muita força, né? Então, isso daqui é um mercado com força, né? Você vê aqui, ele vem aqui estolando, perdendo força, assim, com pouca intensidade, né? Vários dojis e tal, e aí, de repente, olha, a hora que ele mete para cima, só candles fortes de alta, né? Então, vamos falar o que de um mercado desse, né? O Dow Jones, que estava aqui pensando se ia fazer um topo mais baixo, essa semana aqui até fez uma reação no fim da semana, né? Está muito perto aqui do topo histórico. O Russell 2000 também, olha só, mais um topo mais alto, né? Então segue o mesmo caminho aí do resto do mercado. Já na Europa, um pouquinho mais fraco, né? Então, do mesmo jeito que não conseguiu renovar o topo histórico, veja que ele cai, mas reage, deixando sombras para baixo, né? Eu não me surpreenderia esse negócio fazer uma reação. Obviamente ele precisa aí de uma confirmação do fim da guerra, né? A Alemanha, que também está consolidada aqui há muito tempo, né? Olha só, deixando aqui essas sombras para baixo, né? E isso daqui são dois inside candles dessa barrona, né? Então, trabalhando ainda acima da média, né? A tendência macro é de alta, tem um canal de alta aqui, a qualquer momento essa Alemanha pode romper. Reino Unido, por enquanto só correção, né? Nada de preocupante. A França ainda continua aqui nessa região, um gráfico mais complicado, né? A Espanha está no topo histórico, essa semana aqui reagiu um pouquinho, e a Itália
está no topo histórico, pronto para romper, dar mais uma entrada, né? Indo para a Ásia, nós temos a China, que continua aqui nessa consolidação. Então, assim, veja que essas consolidações que tem o topo histórico, como a China, né, não dá para você falar aqui nada de reversão de tendência, né? Então, assim, a tendência permanece, né? Não tem nenhum sinal de que esse negócio vai virar para baixo, pelo menos por enquanto. As coisas podem mudar e para isso nós estamos aqui todo dia, né? O Japão, olha lá, está no topo histórico aqui, não é porque fez uma barra vermelha que muda essa situação. Os mercados emergentes também continuam fortes, né? Então, essa semana aqui fechou mais alto do que a semana passada, né? O EWZ, ele está aqui por enquanto, nós podemos chamar isso daqui de um pullback, né? Então fez um belo rompimento, voltou aqui, e aí eu te digo, né? O que acontece se por um acaso ele fizer aqui uma barra verde esta semana aqui? Nós temos um 1, 2, 3 de compra no semanal num ativo em tendência de alta, né? Então vamos falar o quê? Não tenho o que falar, né? Agora, isso já aconteceu? Não, ainda não. Depois nós vamos olhar no IBOV, no índice, com mais clareza aqui. Mas a tendência continua para cima, né? A Coreia, aliás, o México, também fazendo uma correçãozinha, mas muito próximo do topo, né? A Coreia rompeu o topo histórico e está indo embora. Coreia do Sul, né? Então, vou falar o quê? Indo para as commodities. Aqui a coisa tá feia, né? Então, o petróleo, nós tivemos aqui essa semana de alta, onde ele veio aqui nos $120, né? E não está com cara de que esse negócio aqui vai aliviar, né? Então, assim, do jeito que está esse gráfico, se você esquecer tudo, olhar só o gráfico, né? Então, ele vinha aqui numa tendência de baixa, né? Aí ele veio, fez um rompimento forte, voltou aqui. Então, se nós pegarmos aqui, vamos até colocar aqui um Fibonacci desse negócio, olha, voltou aqui até 50%, e agora ele veio de novo aqui para o topo. Então, das duas, uma, né? Ou ele rompe aqui, eu acho que é o cenário menos provável, o outro cenário é ele ficar aqui nessa região, entre os 90 e os 120 aqui por um tempo, até as coisas se acertarem, tá? E aí, por que eu digo isso? Porque se você olhar o que aconteceu aqui na guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, né? Então, veja lá que ele também, vamos colocar o mesmo Fibonacci aqui, né? Olha só, ele foi lá, aí o que aconteceu? Foi com muita força, aí voltou aqui mais ou menos na região de 50%, aí ficou aqui, subiu um pouco mais, não chegou a vir aqui. A situação agora é mais grave, né, em termos de petróleo, não em termos de guerra, né. E aí, olha só, ele ficou aqui bastante tempo, né, e depois com o tempo ele voltou aqui a corrigir. Então, provavelmente nós ainda fiquemos aqui, vamos ver aqui, quanto tempo desde aqui do começo até ele voltar para o mesmo patamar aqui antes do rompimento, né? Nós estamos falando aqui de 190 dias, 27 semanas, né? Aqui nós estamos há quanto tempo desse rompimento? O rompimento foi aqui, né? Essa semana aqui é a semana 10, 70 dias. Então, esse negócio aqui ainda pode ficar bastante tempo aqui nessa região, tá? É por isso que eu estou achando que a gente vai ficar nessa região de preço, tá bom? O minério de ferro está pronto para romper aqui, tá? Essa semana aqui pode dar compra. O cobre, essa semana aqui deu essa voltadinha, ainda está enroscado, ainda não está pronto para romper. O ouro também fez uma semana de baixa, né? Então ele deve ficar aqui nessa região de preço por mais tempo. A prata também a mesma coisa. A platina a mesma coisa, assim como todos os outros, né? Com exceção do urânio que está querendo colocar a cabeça para fora aqui, né? O urânio, se ele conseguir vencer essas sombras aqui, ele deve romper e tem motivos para isso, porque o negócio da inteligência artificial está puxando aí energia nuclear, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY, que essa semana aqui foi para baixo, né? Então, assim, dando uma aliviada, seja, apesar dos juros ainda estar para cima, o DXY foi para baixo. Curioso esse movimento aqui, né? Não acho que ele vai sair dessa região por enquanto, tá? E o Bitcoin, olha, teve aqui essa semana, aqui mais ou menos um doji, né? Então, não resolveu se rompe aqui os 80 mil ou não, né? Precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas esse negócio aqui está fazendo um zigue-zague de alta por enquanto, né? E o Ethereum, essa semana aqui, deu uma voltadinha, né?
mas ainda está num zigue-zague de alta, pelo menos no curto prazo aqui, tá bom? Olhando agora as magníficas, né, que é o que realmente está puxando o mercado, né, então a gente vê aqui o conjunto das magníficas aqui desse ETF chegando aqui no topo histórico, né, novamente. A Apple entregou um belo do balanço, o Tim Cook se aposentando, mas o mercado parece que gostou do novo cara, que eu não sei o nome ainda, que vai... um cara novo, um cara de 50 anos aí vai poder ficar aí uns 15, 20 anos tranquilamente tocando a empresa se ele conseguir um bom resultado, né? E a pergunta é, ele é um cara que vem de produto, né? De engenharia de produto, então ele é teoricamente mais parecido com a cabeça do Steve Jobs do que do Tim Cook, que o Tim Cook era um cara mais financeiro, né? De qualquer jeito, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, o mercado está gostando aí do que está acontecendo na Apple, né? A Microsoft. A Microsoft, olha, ela agora ela está aqui numa hora da verdade, né? Porque nós temos aqui essa linha de tendência que ele veio aqui, agora deixou um topinho, ele não pode perder esse fundo aqui dos 400, né? Ok, já fez uma reação, então isso aqui tem que ir para cima, né? Porque o mercado está para cima, ela tem que reagir, né? Se perder o fundo, vai vir tocar fundo de novo, né? A Amazon, belo do rompimento de topo histórico, segue para cima. O Google, olha só que insanidade, né? O Google aqui, olha, do fundo da guerra para cá já subiu 40%. Que barra espetacular, né? E eu tenho falado sobre o Google do negócio da inteligência artificial, né? Eles estão muito bem posicionados, o mercado está colocando isso no preço. Já a Meta não está bem posicionada em inteligência artificial, olha só, não gostaram do balanço, apesar do balanço ter sido bom, mas não gostaram aí do guidance, né? Que eles estão gastando bastante dinheiro, mas não está trazendo resultado. E se você olhar aqui, nós temos algumas coisas que preocupam nesse gráfico, né? Tem esta linha de tendência que ele perdeu a linha, veio tocar por baixo e virou para baixo. Isso é uma coisa ruim. A outra coisa, a média de 50 períodos está aqui e o preço fechando abaixo da média, então isso daqui também é um mau sinal. Então, assim, de todas, a Meta que está aí mais complicadinha, né? A Netflix também, olha, marcou aqui esse topo mais baixo, agora essa semana aqui fez um doji, não pode perder esse fundo, né? Se perder esse fundo, ela pode abrir a porteira também para mais queda, né? Mas ainda há esperança aqui, né? A Tesla, eu ainda continuo gostando dessa compra por causa dessa linha de tendência, se ela romper aqui esse topo, tá? Você vê que 2 inside candles dessa barrona de reação, eu gosto desse movimento. A Nvidia, como eu disse, está aqui no topo histórico, essa semana aqui deu uma reagidinha para baixo, né? Mas se romper o topo, ela já até deixou o stop aqui embaixo dessa barra, né? Então tá tudo bem. Indo agora para o Brasil, nós temos aqui os DIs que, olha só, mais uma semana de alta, né? Então nós tivemos aí corte de juros do Copom essa semana, 0,25, que não é nada, né? 14,5 ainda continua sendo o segundo maior juros do planeta, né? Juro real. Então tá absurdo, né? E isso daqui era para estar caindo, né? Mas é o que é, né? Os juros no mundo inteiro tá subindo e o Brasil não tá diferente, tá? O Ibov, olha só, veja que no EWZ a gente parou aqui, né? O Ibov corrigiu um pouquinho mais, mas ainda não é nada para se preocupar. A gente tem aqui uma bela tendência de alta, né? Então, assim, eu não estou preocupado com esse movimento. E quando a gente olha o índice, principalmente aqui, olha, ainda para o gráfico diário, veja que nós temos aqui uma tendência de alta, né? Essa média de 50 períodos está funcionando aqui como suporte, né? E ele marcou aqui um fundo, né? Então, assim, se ele engolir aqui, ó, se ele conseguir trabalhar acima dos 192 mil, a gente pode ter uma semana de alta, tá? Não duvide disso daqui. Se ele continuar caindo aqui, aí ele pode vir aqui nessa região dos 185 tranquilamente, tá? Então, precisamos aguardar esses próximos movimentos. Quando você olha aqui os 60 minutos, ele é o que vai dar a primeira dica, né? Então, ele continua aqui numa tendência de baixa, ainda não fez, ele está fazendo topos de fundos descendentes, né? Então, isso daqui ainda é um topo mais baixo, ele precisa agora fazer aqui um fundo mais alto e virar para cima. Do jeito que está aqui, na segunda-feira, perdeu aqui, tem venda e não tenho o que falar para day trade, tá? Olhando aqui o dólar também é só para baixo, olha só, perdendo fundo, é só venda, né? Estamos trabalhando aqui abaixo dos 5 novamente, né? Então vamos voltar aqui para o semanal.
veja que a tendência é clara de baixa, né? Ele continua escorregando, então não tenho que brigar com a tendência, tá? E as small caps ainda estão fazendo uma correção, a gente precisa ver aqui se essa semana a gente reage, né? Seria bom reagir, deixar um fundinho mais alto e aí podemos voltar a pensar em compras nas small caps, elas estão sofrendo por causa dos juros, né? Olhando aqui os principais setores, começando aqui pelo financeiro, a semana não foi boa, né? Então, financeiro aqui teve uma semana de baixa e ele pode voltar a testar esse fundo, tá? Essa daqui é a dúvida, ele vai vir testar esse fundo ou vai se segurar já, né? Isso eu estou falando do mercado inteiro, inclusive o índice, né? O setor industrial já está quase aqui na região de suporte novamente, o setor de utilities, esse daqui está mais forte, né? Então por enquanto é só uma correçãozinha. O setor de materiais básicos já fez um topo mais baixo, não está muito legal. O setor imobiliário também, olha, voltando aqui para esse fundo, essa região de suporte, e o setor de consumo também aqui já está na região de suporte, né? Então vocês veem que se a gente não conseguir reagir essa semana, podemos ter uma correção maior no mercado brasileiro, tá? Então vai ser uma semana decisiva. O Itaú, nós tivemos feriado na sexta-feira e sexta-feira foi um dia de alta no mercado americano, né? Então podemos ter boas notícias na segunda no Brasil. O Itaú, isso daqui é uma bandeira de alta, né? Então enquanto estiver fazendo esse zigue-zague aqui, temos que respeitar e quando ele virar para cima a gente volta a comprar, né? O Bradesco. Também está aqui no topo, consolidado, precisa esperar ele reagir, todo o mercado, né? O Banco do Brasil pode até cair mais, né? Porque está numa situação aqui onde ele já tinha perdido esse fundo, aí depois tentou renovar e fez aqui um topo mais baixo, e agora está virando para baixo, né? Então não está muito legal esse gráfico. A Sambi está nessa região de suporte, ou reage aqui, porque se perder, aí abriu a porteira, né? A BPAC, eu continuo gostando desse gráfico, acho ele forte, se ele reagir a qualquer momento aqui podemos comprar. A Vale, aqui agora está numa consolidação, ela pode vir buscar aqui o fundo dessa consolidação, tá? A Petrobras continua consolidada, mas olha, rompendo o topo aqui tem compra, com o petróleo do jeito que está, né? A B3 ainda corrigindo no topo histórico, por enquanto nada preocupante, né? Precisa esperar reagir para pensar em compra. E a VEG, aqui perdeu um fundo e esse fechamento aqui abaixo disso tudo não é legal, tá? Então a VEG ela pode abrir a porteira aqui para mais vendas, tá? Vamos ficar de olho essa semana, pode dar oportunidade de day trade de venda. A Magalu também para baixo, né? Perdendo aqui o fundo pode dar mais oportunidade de venda e pior é que ela pode até acionar essa bandeira de baixa, né? Já as commodities, não tem nada legal, tá? O milho, tá? Um gráfico feio. O boi, apesar do boi aqui fora tá rompendo o topo, o boi aqui no Brasil tá feio o gráfico. A soja, ela precisa romper aqui para a gente acreditar nela e o café continua consolidado, tá bom? Então, turma, resumindo, continua tudo como estava, né? Mercado em tendência de alta, o Brasil ainda fazendo uma correção, a qualquer momento pode voltar a reagir. Apesar de tudo que está acontecendo, o mundo está para cima, tá? Então, até prova em contrário, a gente vai operando aí comprado e se o mercado virar, nós estaremos aqui todos os dias, tanto aqui no YouTube /Fernando Modé, quanto lá no Instagram @mfmodé e no meu X @mdroberto, mostrando para vocês aí qualquer mudança que acontecer, tá bom? Então fique atento, se inscreve aí nos canais, valeu, um abraço.